gente possa... Boa noite, Everson. Boa noite, os ouvintes da rádio. É importante, né? É feriado, mas nós temos que prestar contas do mandato e estamos aqui à disposição para os questionamentos e as informações que foram pertinentes relacionado ao mandato. Deputado, vamos começar logo para o assunto que foi pauta durante os últimos dias aí, e o senhor foi alvo, inclusive, de uma ofensiva que tudo indica que partiu do Palácio do Setentrião, inclusive um blogueiro ligado ao governador, que tem cargo, inclusive, no governo, fez uma matéria no site, né, uma matéria apócrifa, dizendo que a emenda constitucional, que foi PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que foi votada na Assembleia, eu acho que foi aprovado por unanimidade, e foi promulgada, seria inconstitucional. Essa emenda, de certa forma, ela fere os interesses de uma pequena minoria, né, de militares que sempre se acostumaram, eu não tenho medo de falar, de estar pendurado em penduricalhos e mamatas, porque eles não estão nas ruas, geralmente estão em gabinetes, na contramão, né, da PEC, da emenda que beneficia mais de 4 mil policiais militares. O senhor, inclusive, se elegeu, juntamente com o governador Clécio, o senhor apoiou o governador, defendendo essa bandeira, né, de reorganizar administrativamente, inclusive de fazer uma reforma nessa questão da carreira dos policiais militares e bombeiros. O senhor é bombeiro da reserva e na campanha o governador Clécio se comprometeu, nós temos o vídeo onde ele diz que ele apoiava a PEC numa reunião, eu acho que o senhor inclusive estava presente, ele cita lá o senhor, cita o capitão Marcelo, e que foi candidato a deputado federal e tem um certo prestígio entre os militares e policiais militares. E agora parece que é um movimento do governo tentando desconstruir aquilo que o senhor vinha construindo e que inclusive o governador dizia que apoiava, apoio total e restrito a essa PEC, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia que setores do governo estariam articulando para judicializar e para tentar derrubar essa PEC que vai melhorar a carreira de mais de 4 mil policiais militares e bombeiros? Então, Everson, a PEC, ela surgiu ano passado, assim que eu assumi o mandato no lugar da deputada Luciana Gugel, e nós fizemos uma proposta, já tínhamos em mente essa proposta, mas nunca tínhamos conseguido emplacar, porque os deputados, até porque não têm um conhecimento, né, da nossa carreira, da nossa legislação. Eu, como trabalhei muito tempo como advogado dos militares, eu tenho um conhecimento da estrutura, né, como é que funciona as carreiras. Eu propus a PEC, né, que virou a PEC 003, 2022. E aí eu trabalhei a PEC durante todo esse período e em dezembro de 2022 nós conseguimos aprová-la. E ela foi promulgada pelo presidente Kaká, então presidente Kaká, e a mesa diretora da Assembleia. Mas no decorrer da campanha, essa PEC ela foi objeto de promessa de campanha do governador Clécio hoje. Inclusive aquele vídeo que ele fala, foi uma reunião que eu mobilizei, mais ou menos 300 pessoas, 400 pessoas. E lá ele se comprometeu a apoiar a PEC. Ele falou, vamos conversar com o governador Valdez na época, né, para ver se ele agiliza. Não dependeria naquele momento do Valdez, né? Porque era uma PEC, a iniciativa pode ser também da Assembleia Legislativa. E assim, ele pegou a PEC como bandeira de campanha e conseguiu entrar dentro das corporações, porque o Clécio tinha uma resistência com os militares por conta de ser mais progressista, né? Tem toda aquela situação do bolsonarismo e da extrema-direita, da direita, e tinha uma certa rejeição dentro da instituição Bombeiro e PM. E nós, como temos um pouco de prestígio dentro das corporações, nós conseguimos introduzir a campanha do Clécio, fizemos reuniões. Eu acredito que nenhum militar conseguiu fazer uma reunião tão grande como nós conseguimos fazer para o Clécio. E aí, além da PEC, ele se comprometeu em mais de 32 itens, né? Remuneração, tabela salarial, interiorização, risco de vida, em regulamentar os direitos no estatuto. E eu firmei esse compromisso com o Clécio. Tudo bem, vou apoiar o Clécio, além dessa pauta militar, outras pautas que eu considero também importantes. Mas como eu sou da classe, eu terminei focando mais nessa parte dos militares. E nós fizemos assim que ganhamos a eleição, graças a Deus, e nós fizemos os protocolos dos indicativos de anteprojeto de lei. Por que indicativo? Porque o deputado ele não tem a iniciativa de mexer na legislação dos militares, porque tudo tem que partir do Poder Executivo, porque na estrutura, remuneração. E nós fizemos os devidos indicativos
Inclusive esse já regulamentando a PEC, né? Que a PEC ela virou a emenda 066 e ela padece de uma emenda, já tá promulgada, está em vigor. É o artigo 68 da Constituição. Se a gente pedir um exemplar da Constituição do Estado do Amapá, já vai estar lá na emenda. Está lá, a emenda já está lá, atualizada no site da Assembleia. Reformula essa carreira, Isso. então. É porque a carreira é o seguinte, só para fazer um resumo bem rápido aqui, Everson. A Polícia Militar e Corpo Bombeiro são carreiras militares que são forças auxiliares das Forças Armadas, né? Do Exército. E ela tem uma estrutura de pirâmide. Tem uma estrutura de pirâmide. E essa estrutura ela começa com soldado, aí vem os que são os soldado, cabo, sargento, subtenente. São as praças, né? Os praças das praças. E os oficiais, que começa de segundo tenente até coronel, no caso aqui da Polícia Militar, até coronel, diferente do Exército que vai até general, né? E só que dentro da estrutura das instituições bombeiro e PM existem as ramificações. Aí temos o quadro de oficiais combatentes, que é aquele oficial que ele faz um concurso público e passa uma academia, hoje é 2 anos, antigamente era 3 anos, e ele vem com oficial de carreira, e começa já como oficial. Ele é introduzido dentro da instituição já como aspirante, que é com uma praça especial, e depois passa a segundo tenente e chega até coronel. Essa é a minoria da tropa, né? Uma minoria que tem a prerrogativa de assumir o comando, chefe de casa militar, são as cabeças das instituições. Mas além dos oficiais combatentes, nós temos oficiais médicos, oficiais complementares, que são engenheiros, são pessoas da informática, e temos oficiais do quadro de administração, e quadro especial e de banda de música. Aí é que tá. Na Constituição do Estado, só previa só o quadro de combatente, no artigo 68. Não fazia referência aos demais quadros. Nós já temos no Estatuto esses quadros. Nós temos o quadro combatente, que é aquele que vai para a academia, o quadro administrativo. E é o único que tinha previsão constitucional. Hoje em dia, eu soube que houve uma alteração no Estatuto da PM, do Bombeiro, que o cara que é soldado, ele pode fazer cursos e chegar a ser oficial. Não é aí que eu vou chegar nesse ponto. E é o quadro de oficiais da administração chamado, e o quadro especial. Então você entra como soldado, aí você passa no concurso para sargento, aí começa a sua carreira. Terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente. Aí segundo tenente vai hoje até major. A nossa PEC, o que foi que ela fez? Além de atualizar a Constituição do Estado, introduzindo lá os demais quadros que não eram previstos, e já temos, na verdade, no Estatuto. Aí nós colocamos lá os demais quadros, que é o que chama de quadro especial, quadro de oficial da administração, quadro complementar, que são os engenheiros, quadro de médico, isso estava um vácuo, não existia na Constituição do Estado. Nós pegamos o que? Nós pegamos e colocamos para atualizar e até regulamentar também essa questão constitucional. E além disso, nós acrescentamos um parágrafo permitindo que o oficial do quadro especial, que hoje vai até segundo tenente, e o pessoal fica lá estagnado, pudesse chegar até major. E o pessoal de músico e do QA chega até coronel, que hoje chega até major. Então essa foi a mudança que mexeu com o ego, mexeu com a vaidade de uma minoria, porque eles acham que um soldado não pode chegar a coronel. Tem que morrer soldado. Morrer soldado. Eles acham que porque o cara vai pra academia, fica 2 anos ou 3 anos, tem o cara que detém todo o conhecimento. Pô, na verdade, Everson, eu tava até com o Valdir, que trabalhou muito tempo no BOL, na Assembleia, 31 anos de serviço, ele é major. 31 anos de serviço. Ele é major, ele tem toda uma carreira. Ele começou como soldado, sargento, a experiência que um cara desse tem acumulada no decorrer. Porque na sociologia a gente chama de praxes, né? Ele tem um conhecimento. O militar que tem 10, 15, 20 anos de soldado, tá na rua, já conhece a dinâmica do crime. O próprio bombeiro também, ele tem aquela praxe da profissão de militar, de combatente, inclusive. Ele recebe ordem de oficiais, de superiores, mas ele tem a praxe. Ele já sabe como agir numa ocorrência. Então ele já tem essa experiência essa da situação, prática, né? A prática além do mais, o pessoal pensa que é só ele vai promovido sem ter a devida formação. Aí é que está o cerne da questão. O militar, para ser soldado, passa no concurso público. Depois, para ele ascender a sargento, ele tem que passar no concurso interno. Ele faz um curso de formação. Dentro da polícia. Dentro da polícia militar. Para ele ser sargento, ele tem que fazer uma prova teórica, física, prática, tudo. Aí ele faz uma carreira até subtenente. Depois, para ele acessar o quadro de oficiais da administração, ele tem que fazer um novo curso, que é um curso de habilitação de oficial, que é um período também que ele vai aprender a manejar a administração
manejar além das ferramentas dos oficiais, também aprender sobre administração, sobre outras situações inerentes à atividade do oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então ele não vai chegar lá, além desse acúmulo de conhecimento que ele tem no decorrer da carreira, 20, 30 anos, ele tem as formações. Porque veja bem, o militar, para chegar hoje ao oficial que é o ar, ele tem que ter no mínimo 16 anos de serviço. No mínimo 16 anos de serviço. Para ele chegar a capitão, aí tem que pegar mais 3 para ele chegar primeiro, parece que é 2 para primeiro e 3 para capitão, mais 5 anos. Só aí é 21 anos. Para major, se não me engano, são 5 anos. Ele vai se tornar major anos, já quase se aposentando. Quase se aposentando. Ele pode chegar a coronel, esse soldado que no final da carreira. No final da carreira. Bem no final da carreira mesmo, pedindo a promoção. Vai poder se tornar um dia, quem sabe, comandante? Não vai. Só o combatente. Só o combatente não vai. É isso que a gente não entende, essa resistência dessa chefe minoria. De casa militar, não pode, comandante, só pode se for combatente. Só combatente, hoje é combatente, vai continuar combatente. Ninguém quer mexer com isso, a gente só quer permitir que o soldado dê um prêmio para ele no final da carreira dele. O cara que prestou um serviço para a sociedade durante 30 anos, né? Então, assim, meia dúzia de pessoas já egoístas, egocêntricas e vaidosas, aí eles articulam, levaram o MP também não entende muito bem dessa carreira, ele foi pela parte formal, a PEC parte burocrática, a PEC não poderia ter sido iniciada pela Assembleia, tinha que vir do governo do Estado, porque a gente mexeu na estrutura. Nós nem mexemos na estrutura. A estrutura é a mesma, só fizemos acrescentar alguma coisa lá e permitir. Quem vai criar a vaga, o cargo, quem conhece muito o direito administrativo, básico, pelo menos, que sabe que todo cargo tem uma função. Todo cargo. Nós temos 3 questões, o senhor é advogado. Nós temos direito constitucional, direito militar e o administrativo em debate aqui. Né? Sim. A regulamentação dessa emenda, ela só pode ser feita, portanto, pelo executivo. Pelo governador. O governador que se comprometeu, né? É bom que se diga que ele disse que apoiava a PEC. Até lá na eleição, eu não vi nenhum oficial, inclusive o chefe da Casa Militar, que estava apoiando o governador Clécio, não se posicionou na campanha que ele era contra. Ele era covarde porque ele era contra, mas não falava. Não falava, porque ele queria o cargo. Queria o apoio dos 4 mil policiais porque, assim, e bombeiros. Eu falei uma vez num grupo, eu falei, olha, a pessoa tem que ter posição na política. Posição, não pode ser acovardade. Tu é contra, então defenda a sua posição. Com fundamento, não fique nos bastidores jogando esse jogo sujo. Casca de banana, né? Aí usaram a PEC, se elegeu na cima da PEC. Inclusive, o cara que está articulando, os oficiais que estavam com o Clécio, não falaram nada na época, não alertaram o governador. Pelo contrário, na frente do governador, o governador apoiava o Davi também apoiou. Então todo mundo apoiou quando era interesse político. O senhor, como o cara que propôs essa PEC, o senhor se sente traído de ter dado a sua credibilidade como militar, os seus anos e anos de contribuição como militar da reserva e ter um apoio de vários militares, capitão Marcelo, que foi muito bem votado em todas as eleições para deputado federal, ele apoiou, talvez foi um dos esteios da sua campanha, que conseguiu desbancar, inclusive, uma das favoritas na sua chapa, na sua nominata, que é a esposa do deputado Vinícius Gugel. Todo mundo dizia, não, a Luciana está eleita e tal, o Renelson está brigando. E o Renelson foi lá um dos mais votados e desbancou com o apoio dessa categoria. Com o apoio da categoria, o mandato me ajudou muito, deu uma projeção, a gente conseguiu também trabalhar o senhor acha que a categoria dos militares está sendo traída pelo governo, pelos setores do governo? Eu falo que a traição é com todo mundo, é comigo, porque eu fui lá e fui o avalista desse apoio. Desse apoio político. Assim, pessoal, bora votar no governador Clécio, porque ele já prometeu, está aqui assinado, ele vai regulamentar. Assim que ele sentar na cadeira lá, ele vai regulamentar. A gente sabe que 4 mil policiais militares e bombeiros são 4 mil formadores de opinião, servidores públicos que têm estabilidade e que se decidissem, vamos dizer assim, a opinar por outro projeto, poderia ter uma grande influência no processo eleitoral. Com certeza, teria uma diferença. Sempre os policiais militares estiveram junto com os professores. A diferença para senador foi pequena. Pequenininha. De repente, se os militares... Não, vamos votar na Raíssa. Raíssa poderia ser senadora hoje. Sim. Com o nosso apoio lá dentro, né? Geralmente os militares, eles são uníssonos, né? Isso, se eu batesse assim, não, vamos apoiar a Raíssa. Acho que a maioria vinha conosco. E poderia ter feito a diferença. E esse tipo de gratidão, por isso que eu estou muito chateado, de gratidão, porque eu não tive apoio do governador Clécio na minha campanha. Eu não tive apoio do senador Davi, com nem R$1 do O senhor apoiou e emprestou sua credibilidade para eles. De graça, 0,800. De graça. 0,800. E o senhor está, até então, mesmo com esse conflito, ainda estava na base do governo. Como é que está agora o Ernelson?
Essa traição é um motivo pro Henry Nelson romper e passar pra oposição? Ainda não, eu não quero me precipitar. Eu falei até ontem na Rádio Assembleia que eu vou dar um prazo até agosto, no máximo 7 de setembro. Se não regulamentar, então eu vou entregar os pouquíssimos cargos que eu tenho no governo e vou me colocar na situação de oposição ao governo. Até porque o governo não cumpriu com o prometido. Então eu não posso defender... Então, uma bandeira de campanha sua de uma categoria, né? Um projeto de governo que não está sendo cumprido. O governador Clécio já conversou com o senhor após essa... Não, do governo é difícil ter acesso às pessoas do governo. A gente tenta marcar uma reunião. Tá blindado o governador. Tenta marcar reunião com o secretário, a gente não consegue. O governo que tem uma certa blindagem nos secretários, os deputados hoje, é geral, todo mundo reclama porque o deputado é tratado pior do que um servidor, um vereador lá do Pracuúba, vamos dizer. Né? Tem menos credibilidade nenhuma. Hoje, os deputados... Eles não têm credibilidade perante o Poder Executivo. Nós estamos praticamente sendo jogados de escanteio. Eu acho que o governo pensa que vai governar só ele. Parece que ele acha que tendo a presidente do lado, ele pode ter tudo. Mas não é bem assim. As coisas tem que ver. O Poder Legislativo, eu sempre falo, nós temos 3 poderes. Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. E o governo do Estado que é formado por isso. E todo mundo tem que ter um equilíbrio lá. Um vai fazer a lei, vai votar, outro vai aplicar a lei. E aquela situação, outro vai executar o orçamento. E nós temos que cobrar do governo isso. Eu sempre coloquei lá na Assembleia que eu apoiei um projeto de governo. Mas isso não me permite... O senhor é independente. O seu mandato, o senhor não deve ao governador Clécio nem ao senador Davi. Não devo nenhum real. Isso não pode me permitir, eu defendo o governo. Eu sou apoiador do projeto de governo. Eu não sou apoiador... Daquele programa que ele prometeu, inclusive, de... regulamentar essa PEC e outros projetos que beneficiam os servidores. O senhor confiou no discurso do governador Clécio, na promessa, inclusive, para os professores, policiais, bombeiros, servidores efetivos do geral, o projeto de mudança que ele prometeu, né? De melhorar o estado do Amapá e dar um estado melhor para todo mundo. A gente tem aí 5 meses, vamos por 6 meses de governo. Nada avançou. Eu vou te falar outra situação, não foi só a questão da PEC, não. Nós temos aí a carreira de praças, que está lá também, eu encaminhei lá do quadro especial, falei, Clécio, bora reduzir o tempo. Hoje, para um soldado chegar a sargento, são 20 anos. Eu quero reduzir para 13, que é o justo. Reduzir para 10 para chegar a cabo. Não dá para reduzir para 10, não? Dá para reduzir para 10, eu mandei para 13, é muito tempo. Você ficar 20 anos para chegar sargento do quadro especial. Esse que vai chegar a major hoje, porque esses oficiais aí que são contra a maioria, estão jogando contra, são pessoas que vão chegar com 20 anos como terceiro sargento e vão chegar no final da carreira sem, quem sabe, a major, quem sabe, 1 ou 2. Aí você vê a covardia dessa meia dúzia contra pessoas que trabalham a vida toda. O cara vai estar com quase 50 anos já, né? Não vai dar conta nem de fazer um TAF. A covardia não tem tamanho. São covardes, porque uns covardes que estão atentando contra os seus colegas que trabalham no dia a dia na rua. Então essa é a minha revolta. E foram pedir voto para esse pessoal, né? Essa é a minha revolta hoje com o governo, é essa, porque o governo não está ouvindo a maioria, está ouvindo a minoria. Porque fico lá no lado do governador, puxando o bago do governador, e não escuta a maioria, está escutando aquela meia dúzia que não entende. O cara nunca trabalhou na rua, no dia a dia. Não sabe, lá já entrou como oficial, aí sempre teve na Casa Militar do TJAP, sempre teve na Casa Militar da Assembleia, aí tem aquela coisa, então são as pessoas que estão lá do lado do poder, aí vão lá no Ministério Público. Sempre estiverem em uma mata, o senhor estaria se referindo ao chefe da Casa Militar, o Coronel Elvis? Hoje o Elvis, que inclusive foi envolvido no escândalo daquele áudio, que quase prejudica a eleição do governador Clécio, inclusive. Tá tendo uma AIGE no TRE e esse assunto não foi encerrado ainda, ele foi afastado na época pela Justiça Eleitoral, porque ele foi gravado por um outro oficial tentando usar o cargo de corregedor e o prestígio que ele tinha, o poder que ele tinha, para tentar regimentar apoios, né? Sim, o senhor acha que foi uma escolha acertada do governador Clécio colocar um militar que tem um histórico não muito, vamos dizer assim, bem visto dentro dos seus próprios colegas? Olha, o Coronel Elvis não tem nenhum voto na PM. Nenhum voto? Só o dele, acho que só o dele mesmo. Ele tira voto, então, do governador? Tira voto do governador, não tem. Assim, é um oficial que não agrega ao governo. Não consegue agregar e não consegue trazer apoio político ao governador. Então hoje o governador ouve um coronel que não tem um voto, não deu um voto para ele e deixa de escanteio um deputado que levou dentro da Polícia Militar, que é oriundo da categoria, que sabe onde é que o cara aperta, que veio de praça. Eu fui soldado, fui cabo, fui sargento, fui subtenente, sou oficial da reserva, primeiro tenente. Então eu conheço a carreira. Eu cheguei ao oficial com 16 anos de serviço, segundo tenente. Eu saí com 20 anos como primeiro tenente. Então, se eu ficasse mais uns 5 anos, eu poderia chegar a major. Mas então,
Para coronel é muito difícil, é um sonho distante. Então isso não vai prejudicar a carreira de combatente, não vai tomar a vaga dos combatentes, nenhuma vaga deles, não vai tomar as suas prerrogativas, não vai entrar nessa situação de comandante geral. É mais uma questão elitista, né? É uma questão porque, sabe o que ocorre? Ocorre que o cara é tão assim, vaidoso, tão covarde, que ele não quer que um soldado um dia chegue a coronel e ele preste uma continência porque ele é um oficial combatente. Entende? Isso é a vaidade, é essa. É uma vaidade besta, boba, que termina prejudicando todo mundo. Porque hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão com salário defasado, até do coronel, comparado com os coronéis de outros estados. Eles deveriam estar brigando por isso. Uma tabela salarial unidos conosco lá no mandato e cobrando do Clécio que melhora a carreira, melhora o salário. Demos proposta, o Clécio também prometeu melhorar a carreira, melhorar o salário. Uma tabela hoje que nós temos uma progressão de 0,5% a cada 3 anos, parece. Então são coisas que nós deveríamos estar assim, focados juntos, oficiais e praças, seja de qualquer quadro, para buscar melhorias, mas a minoria está lá derrubando o que nós estamos tentando conseguir para a maioria. É isso que é ruim, porque é o fogo amigo, vem de dentro, né? Não vem de fora, vem de dentro. Está criando desgaste do governo precipitado junto às categorias? Como é que está esse clima dentro da PM do Bombeiro? Hoje a PM e o Bombeiro, eu te digo com toda certeza. Está chateada com o governador? Está muito chateada, até porque nós temos as funções. As funções do TJAP decidiu que é inconstitucional um dispositivo do Estatuto que vedava o pagamento. Está lá a decisão judicial, o acordo, transitado e julgado. E tem muito militar ganhando assim, na função, mas não está recebendo. E a justiça mandando pagar. Eu falei com o governador, falei com o secretário de governo, falei com o Paulo Lema, falei todo mundo, bora pagar, porque ele vai ter que pagar. Então você vai ganhar, além de você vai ganhar tropa, você vai estar ajudando. E outra, o militar está exercendo porque não tem concurso público há quase 5, 6 anos aí. Então isso é uma forma de você ajudar, melhorar até a remuneração do guarda, do militar. Sabe qual é o impacto? No bombeiro 800 mil, na PM 300 mil. O governo, só um dia desse, ele fez um realinhamento de um contrato aí, no CETRAP, de 1 milhão e 100. Só contrato de 23 milhões, né, lá com a atriz consultoria que aqui... Então são coisas que a gente não consegue entender, as prioridades do governo hoje. Então o governo está se desvirtuando do que ele pregou na campanha para ir numa direção contra Você acha que existem setores do governo que estão mais comprometidos e tem aqueles setores que estão apenas tentando usar o Estado para benefícios próprios? Existe um processo de disputa interna no governo ou não? Ou é uma orientação geral? Eu foco muito no meu mandato. Eu não fico vendo o que é que o governo está em relação às suas... Por exemplo, a gente viu alguns avanços na saúde. Eu acho que uma das áreas que o governador tem acertado, assim, minimamente, é na saúde. Eu não posso também dizer, jogar só pedra aqui. Eu vejo que na área da saúde o governador vem avançando, resolveu coisas que o Valdez não conseguiu resolver em 8 anos, herança maldita do Valdez, mas ainda vem patinando muitas situações. A saúde estava tão ruim que qualquer puxadinho você melhora. Mas o caos... Uma maquiagemzinha já... Mas a saúde, eu fui na maternidade um dia desses. A maternidade lá onde meu filho nasceu há 22 anos atrás, é a mesma situação. O caos, eu fui lá com o Centro de Saúde, a gente viu lá goteiras, falta respirador para as crianças. Não tem respirador, falta maca, falta medicamento, a estrutura é precaríssima, ruim. Eu fui lá, a gente mostrou até saiu até na TV Record, a nossa visita lá, eu e o deputado Jório fomos lá, e nós mostramos a realidade. Hoje a saúde tem que avançar muito, é claro que está com boa vontade, a secretária também está com, a Wanda Alberto está com boa vontade, e espero que daqui a um ano nós tenhamos melhorado muito, a gente torce para melhorar, porque as pessoas estão sofrendo, as crianças estão morrendo, os funcionários estão psicologicamente abalados por falta de estrutura. A gente está cobrando, e esse é o nosso papel como parlamentar, de cobrar que se resolva essas situações. E a saúde, nós temos aí situações que, por exemplo, os contratos das OS, 5, 6 meses que não pagam os funcionários. Aí a secretária fala que não existe o contrato. Se não existe o contrato, é porque estão colocando para trabalhar o pessoal, então. Que contrato é um contrato milionário, porque fizeram assim, terceirizaram e a empresa quarteirizou. Certo. É uma coisa absurda, assim, só um absurdo que já deveriam ter. 5 meses de governo, são 5 meses de governo, já deveriam ter corrigido essas aberrações, contratos. Essas heranças malditas, né? E você tem que romper você não pode dar continuidade a coisas que são ruins para o Estado. O Estado da Amapá hoje, ele figura entre os estados com os piores índices sociais do Brasil. O Amapá hoje tem 53% das pessoas vivem de benefício social, de bolsas, que é um absurdo, tá errado. Tem mais gente ganhando benefício social do que carteira assinada. E as pessoas estão indo embora daqui para ganhar um salário mínimo lá no sul do país, porque aqui não tem nem do salário mínimo. E nós estamos preocupados com coisas pequenas. Eu falo assim, pequenas, eu falei, por exemplo,
o governador se preocupa com a Casa Militar da Assembleia. Até hoje, se vão fazer 6 meses, os militares que nós devolvemos para lá, os militares que eram dos outros deputados, e nós pedimos os nossos. Até hoje não resolveram isso, acredita nisso? Ainda estamos lá, fazer 6 meses, e os militares não foram encaminhados para a Assembleia. E o militar nos cobra, cadê deputado, cadê? Não resolver uma coisa mínima, uma coisa... Tá estagnado, tá parado. Tá parado. Muita coisa no governo. E quem travou lá? O Coronel Elvis novamente, lá no DSI. Ele vai lá com o governador, não, porque aí o comandante não pode, porque não tem efetivo. Aí, o MP tem lá os seus policiais, o TJAP tem seus policiais. Quando ele manda trocar, no outro dia troca, mas a Assembleia ninguém respeita. A Assembleia parece que a Assembleia é o poder legislador e fiscalizador que tem o poder de fiscalizar, né, inclusive os gestores estaduais. Mas essa entrevista tem um oferecimento do Frigorífico Santa Ana. Estamos aqui ao vivo com o deputado estadual Ernelson Pimentel. Um abraço, Frigorífico Santa Ana, em 2 endereços, Avenida Tancredo, Avenida 7 de Setembro com Tancredo Neves, no bairro Paraíso, e também na Cláudio Lúcio Monteiro. Tem uma pessoa querendo participar que é da reserva, assim como o senhor, foi coronel, né, chegou a assumir cargos importantes dentro da Polícia Militar. Coronel Ailton quer participar do debate, ele quer interagir conosco. Para você que está acompanhando a entrevista com o deputado Ernelson Pimentel, quem não está acompanhando mais pela rádio, está acompanhando pela TV Cumaú, a entrevista na íntegra será repetida durante a semana no Jornal da Tarde pela Forte FM. Coronel Ailton, muito boa noite já, né? O Coronel Ailton está na reserva, ele é servidor servidor federal, na verdade. Ele é policial militar, ele é coronel da reserva, mas é policial militar. O senhor tem acompanhado esse debate da emenda constitucional que reorganiza a questão da carreira, né? Eu queria saber a sua opinião, o senhor concorda com a posição do deputado, né? Qual é a sua visão e o que precisa ajustar ainda para que a gente possa efetivamente começar a sair desse debate mais da carreira e passar a discutir política pública de segurança pública com a valorização do policial militar e bombeiro. Boa noite. Boa noite, Everson. Boa noite ao deputado Ernelson. A tropa confia bastante, né? A tropa tem se colocado à disposição e confiando bastante que o deputado vai dar bons retornos aí para a nossa corporação, para os policiais militares. Só uma correção, a gente agradece que você de vez em quando nos faculta a participar do programa aí. Atualmente a gente está na ativa da Polícia Militar, a gente foi convocado para o serviço ativo para completar um período de serviço aí que estava pendente em razão que a gente saiu pelo Estatuto do Estado e faltou uma complementação de tempo. Então atualmente a gente está na ativa e a gente vai falar mais na condição de vice-presidente da Associação Nacional. A gente tem acompanhado esses debates. Não é um caso específico do Amapá, pelo contrário, Roraima, que é um estado bem menor, a gente já tem o acesso dos companheiros do quadro administrativo e do quadro especial a postos mais elevados, como ao gosto de coronel. Os quadros são separados, uma coisa, um companheiro de um quadro não atrapalha o companheiro de outro quadro. Eu fiquei muito preocupado, porque hoje, se você perceber, se você ver a escala de serviço hoje da Polícia Militar, quem está na rua, quem atua, são os oficiais administrativos que fazem a fiscalização da operacionalidade da polícia, até porque faz bastante tempo que nós não formamos oficiais combatentes e a gente usa os oficiais administrativos para estar no dia a dia fazendo a Polícia Militar estar servindo a comunidade. Então, os oficiais administrativos, os oficiais do quadro especial, é o que toca a polícia. Então, a gente até ficou surpreso com essa ação aí, no sentido de tentar reverter um direito que vem sendo construído ao longo do tempo. A gente lembra, isso começou lá atrás, com a professora Dalva, deu um incentivo bom para a categoria, depois se chegou ao posto de major, e agora essa brilhante atitude aí do deputado de até constitucionalizar para que os quadros chegassem ao posto de oficial, ao posto superior, em especial de coronel. E dentro das colocações lá que fizeram, tem até uma coisa que eu vejo muito chocante, que choca bastante lá, que coloca que estaria a promoção dos companheiros QOA e QE estaria ferindo a disciplina e seria até um prejuízo para a sociedade amapaense. É uma coisa grotesca que não tem nada a ver, pelo contrário, é necessário sim a gente criar esse fluxo de carreira,
o período mínimo de serviço, deputado Ernesto, Emerson, a sociedade que está nos escutando, o período mínimo de serviço passou de 25 anos para 35 anos, então é necessário mexer em todos os interstícios, mexer em todos os quadros, para que a gente possa ter um fluxo de carreira garantido aos nossos companheiros. Isso aí já existe em diversos estados da federação. Então é necessário que a polícia possa sentar e também prestigiar o nosso oficial administrativo, o nosso oficial especial, para que ele possa ter essa ascensão a mais na carreira. Então o senhor, como coronel da ativa, que retornou para a ativa, como oficial, o senhor é oficial combatente também, né? O senhor chegou a ser soldado da polícia, começou muito cedo, e agora à frente de uma associação que representa militares federais dos ex-territórios. O senhor deu o exemplo de Roraima, que já existe e não teve nenhum impedimento. Então, portanto, na sua visão, a emenda apresentada pelo deputado Ernelson, que já foi promulgada pela Assembleia, então ela está dentro da Constituição estadual e federal. É possível sim, e se houver algum problema, vício de iniciativa, alguma situação que possam alegar, isso aí se corrige, se muda o nome do quadro, se corrige. Mas o importante é a gente garantir o fluxo de carreira para esses companheiros, que são esses companheiros que estão hoje à noite aí de serviço, são esses companheiros que vão entrar de serviço amanhã de manhã e ocupando as funções dos oficiais combatentes. Pela falta de oficial combatente, esses companheiros estão aí no dia a dia, no quartel, dentro das viaturas, ocupando essa função. E seria injusto esses companheiros ocuparem a função e não poderem ascender na carreira. Então, eles têm que rever isso aí. É um número limitado. Se tem 15 oficiais combatentes, nas polícias é um número de 2, 3 administrativo, um dos quadros especiais. Isso é coisa que tem que sentar todo mundo e a polícia tem que caminhar junto. Não adianta a gente ficar dividindo e os companheiros oficiais combatentes ter ciumeira do crescimento dos companheiros do quadro especial e do quadro administrativo. Tem que parar, a gente tem que sentar todo mundo e trabalhar em conjunto para a melhoria da segurança pública do nosso estado. O senhor acha que essa emenda ela melhora a autoestima do policial que está na rua, que está no dia a dia do combate à criminalidade, já que a polícia militar ela foi tão desprestigiada nos últimos 10 anos no Amapá, inclusive nessa questão de melhorias salariais? O policial ele vai ficar mais motivado? Sem dúvida, como esses companheiros estão de serviço hoje à noite, cumprindo as funções, eles estão escalados como oficiais combatentes, como tenente combatente, como capitão combatente, como supervisor de serviço. E como esses companheiros, como a gente vai dizer para esses companheiros que eles não têm competência, que a promoção deles fere a hierarquia, fere a disciplina, a promoção deles é um dano para a sociedade. Muito pelo contrário, a promoção deles é natural para que a gente possa prestigiar os companheiros e cobrar cada vez mais empenho na sociedade. Eu sempre falo que a polícia necessita voltar a conversar com a comunidade e esses companheiros têm uma longa vivência. Cada companheiro desse aí tem 20, 25, 30 anos de serviço, eles têm uma longa vivência com a sociedade, com os enfrentamentos de ocorrência, e eles vão estar somando sim bastante para a instituição, para o crescimento da segurança pública, para a melhoria da segurança pública no nosso estado. Essa é a minha visão. É o que eu defendo, eu sempre defendi o apoio e o crescimento dos companheiros do quadro especial e do quadro administrativo. Tá certo. Obrigado, Coronel Ailton. Obrigado pela sua participação, pela sua opinião aqui no programa, no Jornal da Tarde. Um abraço. Deputado Ernelson Pimentel. Um abraço ao nosso deputado e um abraço a todos que estão escutando o seu programa. Abraço, deputado, Coronel. como é que o senhor recebe a declaração aí do Coronel Ailton, que mesmo sendo desse grupo, vamos dizer assim, de oficiais combatentes, voltou, inclusive, é uma novidade quando eu sabia que ele está retornando para a ativa, de ele dizer que é preciso sim reformar e dizer que também concorda com essa emenda, que vai beneficiar principalmente praças e policiais do quadro administrativo. Coronel Ailton, obrigado aí pelo apoio. Ele sempre nos apoiou nessas questões que são coletivas, ele, o Coronel Barbosa, então são oficiais que têm uma consciência coletiva maior. Ele não pensa somente no quadro dele, na carreira. Eles pensam na segurança pública no geral, na melhoria da polícia militar, porque se melhorar a carreira do policial, você vai refletir isso também na segurança pública, no policiamento ostensivo e tudo isso que
é obrigação constitucional da PM. Então isso não é novidade para a gente, o apoio do Coronel Ailton, que está lá à frente também esteve à frente da Espamatepa, e o apoio dele é muito importante porque é um militar já que tem uma carreira já longa na Polícia Militar, foi comandante, acho que foi comandante-geral, né, Coronel, aí não lembro se foi comandante-geral, Coronel Barbosa foi comandante-geral. Então, apoio de um como oficial combatente, assim como o capitão Marcelo, que apoiou desde o princípio também a PEC. Isso é importante para a gente e fortalece nosso discurso, que isso não tem nenhum prejuízo para os demais quadros. Pelo contrário, vai ajudar muitos militares, como bem colocou o Coronel Ailton. Hoje, quem tira serviço na rua são os oficiais que é o A, né, do quadro da administração. Então, eles podem tirar o serviço operacional, mas não pode aceder a carreira, chegar, por exemplo, a coronel. Então, é isso, esses absurdos que a gente está querendo corrigir. E eu espero muito que o governador ele possa cumprir a promessa de campanha e não ouvir o coronel lá do GSI, ouvir menos ele e ouvir mais a tropa, mais os... a maioria dos oficiais que estão na segurança do governador são QOA. A maioria, os tenentes que estão lá, são do quadro da administração. Então, esses oficiais não têm acesso ao governador como tem o GSI, parece. Ele só escuta o GSI. Acho que é o que tem mais proximidade e sabe mais puxa-saco, eu acho. Porque não Ninguém chega perto do Clécio, se o coronel Elvio não deixar. Eu tive a oportunidade de vir do EAPOC com o governador. E no hangar do governo a gente abordou ele, eu e o capitão Jean Silva, que é da Bombeiro, que está esperando essa PEC, que é piloto. E nós falamos da PEC, da emenda e da regulamentação, e ele falou que não sabia onde é que estava. Aí eu chamei o Coronel Elvis, e o Coronel Elvis falou também que não sabia, ninguém sabe. Aí por isso que eu fui lá no Palácio e protocolei no gabinete do governador, protocolei no gabinete militar novamente, já com o protocolo da Assembleia, que foi encaminhado via ofício. Porque, na verdade, o GSI chegou lá e ele sentou em cima, jogou na gaveta, ou rasgou e jogou fora. E não deu nenhuma resposta. Assim, hoje, minha reclamação, que eu tenho feito reiteradas vezes, é em relação ao comportamento do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo, porque ele não responde. Ele não responde o nosso requerimento. Está ignorando, então, os parlamentares. Eles ignoram. Eu falei numa das últimas sessões, que eu vou agora aplicar o que diz a Constituição do Estado. Se o secretário, se o gestor não responder o requerimento em 30 dias, como manda a Constituição do Estado, vamos abrir o processo por crime de responsabilidade. Que é um crime de responsabilidade e o procedimento é gerado dentro da Assembleia, a gente caminha os fatos, os porquê, né, de abrir esse processo, e a partir daí vou começar a respeitar o Poder Legislativo, vou começar a responder os requerimentos. Porque aquela situação, Everson, você responde nem que sim ou que não. Diga, não dá para fazer e justifica, aí teve uma resposta. Nós fazemos requerimento, por exemplo, da retificação do edital da educação para reduzir a nota de corte de 60% para 50%. A gente fez vários requerimentos, nós nunca tivemos uma resposta do governador, dizendo não posso fazer, não dá para fazer, não é possível. Pelo menos o não, né? Não, aí esse tipo de comportamento do Poder Executivo, que acha que é o Supremo, que acha que vive numa monarquia. Nós vivemos numa relação de equilíbrio, né, entre os poderes. Então, né? se o Poder Legislativo ele tem que ser respeitado. Eu sempre coloco, Everson, que o Poder Legislativo é o povo, representa a voz do povo. Nós estamos lá justamente para fazer a voz do povo ser ouvida. Não é isso? É o parlamentar, de falar pelo povo, o nome bem diz. Então, se o governo não está ouvindo o povo, está errado. Não tá, assim, não é um requerimento do deputado Rinelson, é um requerimento da Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, são os eleitos pelo povo para representar o povo e fiscalizar o governo. Então, ele está desrespeitando o povo, não sou eu. Certo. O povo é uma categoria. Deputado, o senhor... Encerrando um pouco essa pauta dos militares, a gente está tendo, que eu vou pegar para que a gente possa jogar na segunda-feira esse trecho da entrevista que vai vir a partir de agora. O senhor tem feito uma investida, né, à presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, no sentido de convocar, né, algumas figuras, alguns gestores e empresários, para pautar algumas situações que todo mundo quer saber. Obra da Duca Serra, como é que ficou aquela convocação, né? Do ex-secretário, do atual secretário e do dono da empresa, para saber quanto que custou, né? Quanto custa essa obra da Duca Serra, inclusive só com aluguel de máquinas. E essa semana também, o senhor, através da comissão que o senhor preside, fez uma explanação da dívida do Estado, inclusive o governo, contraiu um empréstimo de mais de R$500 milhão,
E o Estado está, né, no nível de endividamento aí, continua fazendo contratações administrativos, gastos que a gente considera fora da curva, gastos exorbitantes, né? Queria que o senhor fizesse um balanço rápido aí dessa sua atuação à frente dessas duas comissões. Então, a CTO, que tem um presidente, o deputado Fabrício Furlan, nós somos responsáveis, eu sou membro da CTO também, e nós somos responsáveis para fiscalizar as obras do Estado. E nós identificamos que existe um contrato de aluguel de máquinas. Esse contrato não é só para a Duca Serra, não, ele é para o Estado todo. Que ele vem sendo aditivado, renovado, redimensionado desde 2017, salvo engano. Então o contrato milionário já levou dos cofres públicos mais ou menos 300 milhões de reais. E a gente não consegue identificar nem as máquinas. Nós pedimos informações, não tivemos informações, nós convidamos, primeiramente, o ex-secretário do CETRAP, né, de transporte. Nós convidamos o atual secretário e convidamos também os empresários, que são donos da empresa que presta esse serviço. E eles não compareceram na primeira vez, não compareceram na segunda vez, e agora nós fizemos a convocação para o dia 19, para nós ouvirmos. Caso eles não venham, aí a gente vai tomar outras medidas que são mais drásticas, né? Vai incorrer no crime de responsabilidade, vamos pedir afastamento, se for o caso do secretário, porque não está correspondendo à CTO, né? Então são situações, porque o Estado hoje, só para te ter uma ideia, uma empresa... descartada a possibilidade de uma CPI para investigar essas Não é descartado obras? Não. Depois dessa convocação, poderemos abrir uma CPI, né? Vocês estão tentando ser bacana, né? Então, pelo que estou percebendo, não é uma questão de ser oposição à situação, né? A gente está querendo esclarecer só os fatos. E uma única empresa, ela presta vários serviços, ela tem várias obras no Estado, da maternidade, do Corpo de Bombeiros, é a mesma empresa que ela vem desde o governo passado. Então ela pegou uma ata de registro de preço aí saiu fazendo obra. Aí a reforma virou obra. Então são situações que nós estamos pesquisando, para saber o que podemos fazer. Vou dar um exemplo, a obra da reforma do Corpo de Bombeiros do Laranjal do Jari. Já vai para 2 anos, 2 milhões de reais para a reforma. Sabe o que tem lá? Nada. 2 milhões, acho que eles pegaram o dinheiro, fizeram lá uma de porcaria e ficou por isso mesmo. E às vezes as pessoas chateiam-se porque nós estamos cobrando o mínimo, que é você iniciar e terminar uma obra. E nós não podemos ficar num estado que só tem obras inacabadas. A minha proposta de início era para abrir uma CPI para investigar as obras inacabadas do Estado, porque elas têm um início e não têm um fim. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda articular, porque tem um poder por trás de tudo, né, que eles não querem que avance essas pautas dentro da Assembleia. É natural, né, a resistência. Mas vamos continuar batendo em cima disso. É uma comissão, outra comissão que eu faço parte, eu sou presidente, inclusive, é a Comissão de Orçamento e Finanças, que é a COF. Essa comissão é responsável para fiscalizar a execução orçamentária do Estado. E a arrecadação, como o Estado está gastando o dinheiro do contribuinte. Então essa é a nossa missão. E além de julgar as contas dos governadores, dos governos, que de um ano para o outro. E nós chegamos, pasmem, na COF, e eu mandei fazer um levantamento do julgamento das contas do governo, que é um ponto. De 2000 para 2021 não tinha nenhuma conta julgada, nenhuma. Ninguém foi julgado. Ninguém nada. Trabalhava. Eu não sei o que acontecia. O que eu fiz? Eu fiz uma força-tarefa com os membros da COF, com os funcionários efetivos e comissionados, e eu consegui colocar já na comissão... De 2000 até? De 2000 a 2010, eu consegui colocar. De 2010 até 2022, estão no Tribunal de Contas, para parecer opinativo. E detalhe, esse parecer do TCE, né? Uhum. Do TCE, ele tem que ser encaminhado em até 60 dias depois que ia protocolar lá as contas do governador. Até hoje, 2000 para cá, 2010 para cá, essas contas não foram encaminhadas. E por isso eu apresentei uma PEC na Assembleia para tentar tirar esse poder do tribunal. Tirar esse poder não, tentar obrigá-lo a encaminhar as contas. Como eu fiz? Eu coloquei lá que, caso o TCE não cumpra o prazo constitucional de 60 dias, a Comissão de Orçamento e Finanças dará continuidade à tramitação do julgamento das contas, independente de parecer opinativo. Até porque o parecer opinativo. E nós não estamos... O TCL é um órgão auxiliar e nós não estamos tirando o poder do TCL. Ele tem um prazo. Não cumpriu o prazo,
problema deles, né? Então vamos continuar com o nosso trabalho aqui de julgamento das contas. A PEC está lá para ser lida, né? A gente tem a dificuldade, às vezes, para tramitar esse tipo de legislação. Existe a resistência do poder. Porque é bom isso para a sociedade. Outra PEC que eu apresentei também, que é bom que essa sociedade clama por isso, foi para vedar que o governador indique seus parentes para conselheiro do Tribunal de Contas. Está lá também. Isso daí é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. No Brasil todo, a conselheira é mulher do governador. Aqui, lá no Roraima, lá no Piauí, lá no Paraná. Então aqui nós queremos vedar isso, proibir que o governador não tenha esse poder de indicar o parente até o 2º grau, se não me engano, está na PEC. Então são situações que nós estamos trabalhando para ver se a gente melhora. E a comissão de orçamento, eu fiz uma apresentação que o governador, nós estamos endividados, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, então tudo bem, a gente requisita informações. O governo não encaminha. Tudo bem, a gente não vai mais requisitar, nós vamos agora usar o CIAF, que é o Sistema Integrado você pode fiscalizar a execução orçamentária, e vamos também ir direto na fonte do que tem lá à disposição dos repasses constitucionais, tem o ICMS, tá, tudo hoje é público, não tem como você esconder isso. Então o que nós fizemos? Reunir com os técnicos da Assembleia, do controle interno, vamos fazer o levantamento da dívida ativa do Estado, vamos fazer o levantamento da arrecadação do Estado. E fizemos, eu fiz uma apresentação, o governo falou que os dados não é bem assim, mas traga os dados verdadeiros então. Então traga, venha para o debate, né? Porque o que está disponível lá na internet são esses dados. A dívida do Estado hoje é quase 4 bilhões de reais. Só que quase 2 bilhões é com pessoal e encargos sociais. Só que não está detalhado. Que pessoal, que encargo social? 2 bilhões. Breve. Outros 2 bilhões é esse resto a pagar de empresa e tudo, aquela situação. Só que não está detalhado. Nós estamos procurando identificar cada dívida do Estado, mas o que é mais interessante, Everson, é que não é tão grave a situação financeira do Estado. O Estado não tem uma saúde financeira tão grave, porque essa conta de 4 bilhões não é para pagar amanhã. A da Prev está parcelada por 25 anos. A maior dívida do Estado hoje é com a Prev. Há 25 anos o parcelamento. Então amanhã o governador vai ter que desembolsar 4 bilhões e pagar, que o orçamento do Estado é 9,5 bilhões, a previsão. E a arrecadação do Estado, até mês de maio, ele arrecadou 4 bilhões e 120 milhões de reais. Está dentro da perspectiva orçamentária. De 9,5 bilhões, vai chegar a mais de 10 bilhões. Certamente vai chegar a mais de 10 bilhões. Superávit, então. Ano passado, nós tivemos superávit de 2,3 bilhões. Eu até coloquei lá na apresentação que eu fiz para os deputados. O que foi feito com esse dinheiro todo, que a gente não sabe? Isso que a gente não está querendo saber. O que acontece? Os deputados, nós temos as emendas impositivas de cada deputado, até 1,2% do orçamento fiscal. Ano passado eram 24 milhões para dividir entre os deputados, pouco mais de 2 milhões para cada deputado. O senhor Valdez, ministro hoje do governo Lula, ele não executou as emendas na sua integralidade, ele executou só 10 milhões e 24 milhões. E o deputado vai lá, indica a emenda, é empenhado, a pessoa às vezes executa o trabalho, mas o governo não pagou. Aí tu raciocina comigo. Se o governo fez uma previsão na lei orçamentária anual de 5,6 bilhões, mas ele arrecadou 9 pontos, então ele arrecadou muito mais. Então qual é a justificativa para não pagar as emendas? Qual é a justificativa para ter resto a pagar no Estado? Não tem justificativa. Matemática não, porque 1 mais 1 é 2. Não tem como você fazer uma... Como é que o Estado está devendo se ele teve superávit? Eu penso, eu tenho a ideia que o Estado não cumpriu o previsto na lei orçamentária. Ele fez alguma mágica lá e sumiu com esses 2,3 bilhões de excesso de arrecadação, né, de superávit de arrecadação. E esse dinheiro ele gastou muito mais do que ele arrecadou, além do previsto na lei orçamentária, mesmo, acima até do superávit. Ele fez uma mágica lá, o dinheiro sumiu. E a mesma coisa vai ser esse ano, o governo vai ter superávit. O governo ele conseguiu aprovar na Assembleia, no começo do ano, uma margem de remanejamento de 15% do orçamento. Ele pode pegar 15% e jogar para onde ele quiser do orçamento. É mais de 1 bilhão de reais. Então, esses questionamentos que nós fazemos e o governo acha que nós somos enjoados. Mas é nosso papel como parlamentar e nós temos que dar essa transparência, né, para a sociedade, porque o orçamento ele é público. O orçamento é dinheiro, o dinheiro não é do governo nem nosso, o dinheiro é da população que abre parte do seu rendimento, do seu trabalho e dá para o governo fazer políticas públicas e pagar o salário do servidor, pagar os deputados, pagar o judiciário. E isso tem que ser tratado com respeito, com responsabilidade e com transparência. Então é isso que nós estamos cobrando do governo, independente de ser base. Pessoas confundem muito, base não é para defender mal feito, não.
Base não pode ser para... eu sou base do governo agora, eu vou defender os malfeitos do governo. Não, não existe isso. A base é para defender projetos que possam trazer benefício para a sociedade. Aí sim, isso é base, porque você vai defender o programa do governo. Olha, esse programa é bom, agora você não gosta do programa, aí você vai ser a oposição desse programa. Então é diferente, né? Só que aqui a cultura é que você ser base é você ser puxa-saco do governo. E dizer amém para tudo. Ficar calado, né? Então eu não tenho esse perfil. Errado, né? Eu não tenho esse Porque às vezes perfil. não é nem o governador que está fazendo algo de errado. Às vezes é um o gestor. secretário, o gestor. Então o papel do parlamentar é de fiscal, é de fiscalizar, tem que ser enjoado, e esse é o nosso papel. E eu não vou me omitir em relação a tudo isso. E é por isso que eu digo, é difícil eu ficar na base do governo daqui para o final do ano, porque se for para ser tratado dessa forma, eu não quero ser base de governo. Se for para não cumprir com o que está lá no projeto, no programa de governo, também não quero ser base, porque eu não vou ser um mentiroso para o povo. A gente defende um programa que ele seja cumprido, um programa que ele seja realmente efetivado e traga os benefícios para a sociedade, porque a esperança do povo é que o estado da Amapá melhore. Um estado pequeno, de 6 municípios, tem um orçamento que não é grande, mas também não é uma coisa assim que você diz que não dá para fazer nada. E tem a questão do servidor público aí, que está 8 anos de Valdez aí, foi massacrado pelo Valdez, o servidor público, massacrou o servidor militar, civil, professor, então aí hoje tentando reajuste. A Folha do Estado hoje, o governo falou que é 300 milhões, então vai no portal Transparência, dá 285 milhões. Eu não sei se está lá o patronal, né? Mesmo que se for com o patronal, não dá nem 290 milhões. Isso aí ele está longe da margem de prudência, né, da lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então ele está lá 44%, 43% e pode chegar até 50%. Então tem margem para dar aumento para o professor, para o educador. Tem uma margemzinha lá, né? Muito mais tem. Vamos dar para o professor que está aí com salário achatado, é um dos piores salários do Brasil hoje, é do professor da Amapá. A minha mãe tem 35 anos de professor, ganha 7 mil reais. 35 anos. Na prefeitura ganha 14, 15 mil reais. Então o Estado está com salário muito menor do que o da prefeitura de Macapá. Por exemplo, que tem um orçamento de 1 bilhão a prefeitura de Macapá. O orçamento do Estado é mais de 10 bi, 10 vezes mais. Então o prefeito tem 1 bilhão, o governador tem 10 bilhões para trabalhar as políticas públicas, para trabalhar um reajuste do servidor, e o Estado está numa crescente de arrecadação. Só para te ter uma ideia, pode pesquisar lá no Google, lá no portal Transparência do governo, e tu vai analisando o orçamento do governo do Estado de 2018 para cá. Só teve déficit na arrecadação em 2018. De 2019 até 2021 foi só superávit de mais de 1 bilhão de reais. Então o problema do Estado não foi arrecadação, o problema do Estado foi gestão. Certo. A gestão que teve muito também. A gestão que foi desastrosa. Muita roubalheira, muita corrupção. Deputado, eu agradeço a sua presença, de ter vindo até o Jornal da Tarde. Parte dessa entrevista vai ser reexibida em outro momento aqui no Jornal da Tarde. Amanhã nós temos a programação diferenciada, mas na segunda-feira, essa parte que a gente trata da questão da arrecadação, das comissões, vai ser reexibida, né? Para você que acompanhou o Jornal da Tarde até agora, eu quero agradecer a audiência, mandar um abraço para o Manelzinho, que está sempre sintonizado ouvindo, e eu deixo o espaço para a sua considerações finais aqui, suas considerações finais no programa do Jornal da Tarde. Primeiramente, obrigado, Everson, pelo espaço, poder esclarecer esses pontos aí da PEC, da emenda agora 066 e outras situações inerentes ao mandato de deputado estadual. Nós estamos lá na Assembleia para representar o povo, fiscalizar, fazer as proposições que são de interesse coletivo e ajudar o Amapá a sair desse buraco, né, que nós estamos hoje, né, de desigualdade. Ver se nosso estado consegue avançar. Um estado rico, né, que tem toda uma riqueza ambiental e, infelizmente, vivemos aí numa pobreza enorme. E nós, como agentes políticos, temos esse compromisso, essa responsabilidade de tentar destravar o Estado e de começar a crescer economicamente, porque o Amapá tem um potencial, o povo do Amapá é trabalhador. Infelizmente não temos sorte nos últimos anos aí com governadores. E a roubalheira foi grande e o Estado está numa situação caótica de gestão, como eu falo, não é nem de recurso, é de gestão. Tem que ter um choque de gestão com responsabilidade, tem que cortar essas situações aí que são de uma forma muito ruim para o Estado, que é a continuidade do governo anterior, alguns contratos, algumas parcerias. E é isso que a gente está cobrando do governo, que ele cumpra somente as suas promessas de campanha. E pode contar conosco. Quando tiver
alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, pode nos procurar na Assembleia, ou então a gente pode vir aqui no programa e esclarecer para a população. E nosso gabinete está à disposição da população do Amapá para reclamações e qualquer outro tipo de situação em relação ao nosso mandato. Tá certo, o deputado Ernelson Pimentel botando o dedo na ferida, né? É bom dizer assim, colocando a boca no trombone e mostrando os bastidores do poder dessa relação legislativo-executivo nesses primeiros 5 meses, né? Estamos no 6º mês do governo Clécio. Nem tudo são apenas flores, como a gente acha, né? O que transparece nem sempre é o que a gente vê nos escaninhos do poder. Parabéns para o deputado pela postura independente. Eu acho que nós precisamos de mais parlamentares com essa atuação, né, de cobrar do executivo, de não votar contra o povo, porque o que não pode acontecer é como vinha acontecendo em Macapá, né? Os vereadores estavam votando contra projetos só porque são oposição ao prefeito e projetos que beneficiavam a população. Eu tenho certeza que o deputado ele não não faz um mandato e nem faz oposição irresponsável. Ele tem um mandato onde ele tem uma postura hoje que eu considero independente, aquilo que beneficia a população, ele se comporta como base, mas sempre defendendo pautas que ele não abre mão, como a questão dos militares, do servidor público, né, e de outras bandeiras que ele vem atuando como parlamentar. Eu tenho certeza que ele tem um futuro promissor se ele continuar assim, né? Eu tenho certeza que vão jogar pedra, mas geralmente são os puxa-sacos que jogam pedra, né, deputado? E o Barack Obama dizia que a pior coisa para um político é se cercar de puxa-sacos. Os puxa-sacos nunca veem o que está além daquela rodinha ali do poder, né? Encerrando o programa, obrigado meu amigo Ivan Souza, da produtora Conexão Live. A gente volta então, né? Essa sexta-feira agora tem Os Fuleira no rádio. E na segunda-feira estamos de volta após esse feriadão enforcado aí. Estamos apresentando Jornal da Tarde.